Boa noite a todos, seja a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com cada um de nós. Serve para tirar isso aqui, né? Que coisa boa, gente. Começou em Duque de Caxias a revolução. Logo estaremos sem máscaras, quem sabe. Minha esposa, sim, está comigo. Graças a Deus por 32 anos. E Beth, é um prazer você estar aqui conosco na capital. Uma alegria nossa. Depois o povo te dá uns soquinhos aí. Muito bom. Pena que os filhos não puderam vir, que já lotava ali, entendeu? Lotava, 4 só, então ia ser bom, né? Mas fica numa próxima, uma alegria. Eu vou ler a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Lucas 14, versos 25 a 35. Eu tinha dito 34, né? Pois é, até o 35. A palavra de Deus diz assim, acompanhe com os olhos e atenção. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais. Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que meditamos neste texto. Ajuda-nos a anunciar a Tua palavra. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, amém. É bem clarinho, não é? O texto parece bem clarinho. É que nem o texto que foi lido de Gálatas. Eu gosto daquela ideia, me lembra um pouco Vingadores, sabe? Ser revestido de Cristo. Eu já queria ir para aquela terra lá, em algum lugar da África, para ter aquela coisa que a roupa cresce já em você, entendeu? Aquilo é muito legal. As ideias são muito boas. E quando essas pessoas ficam inventando essas coisas no meio da cultura, é porque é interessante a ideia de você ter toda a proteção com uma roupa muito especial. Estar revestido de Cristo é toda a proteção de que nós precisamos. É muito boa aquela ideia, não é? Eu queria ter escrito isso em Gálatas, mas foi Paulo, e é bom demais para nós. Mas eu não vou falar dessas roupas especiais, não. A julgar como as coisas andam para todo canto, parece que há muitos cristãos que pensam que podem ser discípulos de Jesus do seu jeito. Vocês viram no texto, não é? É bem marcado. Ele diz que é esse jeito que é ser discípulo. É esse outro jeito que é ser discípulo. Mas sabe como é que a gente é, né? A gente é um pouco teimoso. Tem hora que você acha que pode ser discípulo do seu jeito. Para ilustrar um pouco, só um pouquinho disso, eu vou usar essa abordagem que o pessoal faz com café. Eu não sei se vocês gostam de café, eu gosto bastante. Mas imagine o seguinte diálogo. Você é um discípulo de Jesus? Aí você vira e fala assim: eu sou, mas assim, não do tipo intenso. Eu sou mais um discípulo gourmet. Ou então,
e você também é discípulo? Sim, mas eu sou do tipo regular, moderado. Ia ser interessante, não? Rótulos para definir as coisas. Há muitas outras variedades de cristãos, como a variedade de grãos. O moderado, ele vem à igreja, não se empolga muito com ela, ele acredita e ora quando há problemas. Já o cristão gourmet, ele é de um outro jeito. O cristão gourmet escolhe igrejas pelo aroma, pelo sabor, pela experiência. Enquanto tiver isso, ele está lá. Mas está sempre provando novos sabores. E aos cristãos intensos, muita atividade na igreja local, e não raro, ele possui um quadro comparativo lá no seu quarto, para mostrar o posicionamento dos melhores no ranking de 2021 naquela igreja. E tem aqueles grãos que ninguém dá muita bola, mas que segue bem na sua comunidade local. Quando Jesus fala às multidões, discípulos que o seguem e discípulos que pensam que podem segui-lo, ele vai dizer claramente que essas tentativas de criar rótulos estão equivocadas e que o padrão é o mesmo. Quem quiser segui-lo tem de colocá-lo à frente de tudo e de todos e tem de tomar a sua cruz. Duas coisas simples. E é isso que nós vamos ver em duas partes. Ele tem que ser o número 1 e você tem que tomar a sua cruz. Não adianta inventar outros rótulos, colocar que você é um cristão isso, um cristão aquilo. Não tem nenhum outro rótulo que sirva aqui. O ser discípulo de Jesus envolve Jesus ser o número 1 e envolve você tomar a cruz dele. A nossa primeira parte é exatamente essa: Jesus é o número 1. E isso é o que significa ser discípulo de Jesus. Ele é o número 1 para você. Se você está seguindo ou pensa em seguir a Jesus, ele precisa estar à frente dos pais, da família, dos amigos, da carreira e de tudo mais. Pelo menos é assim que a gente tem educado as crianças em casa. É muito gostoso ser família, mas tem um vínculo que é maior e mais forte do que ser família. Aliás, imagina aquele menino de 12 anos falando: era importante que eu viesse na casa do meu pai. Tu imagina ser pai de Jesus e mãe de Jesus naquela época, não ia ser fácil. Nesse momento em que as coisas estavam se mostrando, eles tinham que estar na casa do pai dele, e o pai e a mãe ouvindo, e seu pai, sua mãe está lá fora chamando. Falou assim: não, aqui está o meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então ele relativiza. Família é muito importante, mas ele é mais importante. É aquela relativização que você às vezes nem ousa imaginar, que é daquela com Abraão e seu filho. Oferece o seu filho. O amor a Deus tem que ser maior do que o seu amor aos seus filhos. Porque se o seu amor aos seus filhos for maior do que o amor a Deus, tudo que você terá é um filho no colo. E os dois mortos, você e ele. Mas se você amar mais a Deus, mesmo que esse filho morra, no dia da ressurreição, o Deus da vida lhe dará vida novamente. Então, ele é o número 1 o tempo inteiro. Ele precisa ser. Não existem dois padrões. Ser um discípulo é ser um cristão. Então, não existe cristão regular, intenso ou gourmet. Não há rótulos especiais. E seguir Jesus nunca possui também custos ocultos. A gente ouviu falar de tantas religiões e tantos movimentos que parecem tão bonitos no discurso, mas as letras miúdas nunca aparecem. E quando você se dá conta, você está lutando com alguma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, com a palavra de Deus. Seguir a Jesus significa sempre ter tudo colocado às claras. E ele disse bem claro. Aliás, mesmo as dificuldades ele coloca sempre de forma direta. Ser cristão é ser um discípulo e vice-versa. É colocar Jesus em primeiro lugar
e dá adeus a tudo mais, fica em segundo para lá. A implicação disso é que o discipulado não é opcional e segue a agenda de Jesus Cristo. Então não tem assim, fala assim, eu não gosto muito dessa coisa de discipulado, não é muito comigo isso. Olha, então segue outra vida, porque discípulo de Jesus você não será. O discípulo de Jesus fará isso. Mas e se eu não estiver fazendo? Começa. Pede ajuda. Fala assim, rapaz, eu vi na Bíblia que eu preciso começar a fazer isso. E eu preciso me envolver dessa forma. Eu preciso seguir a agenda de Jesus Cristo. Sabe o que essa verdade implica? Implica que a sua agenda não vem primeiro. E a gente gosta de fazer isso. A gente gosta de confessar pecado, mas assim, até nisso é um pouco de sem vergonhice. Porque a gente não tem coragem de falar, Deus, vem e derruba tudo. É mais ou menos falar assim, Deus, o negócio é o seguinte, minha casa está complicada, vamos fazer o seguinte, eu queria confessar meu pecado e dizer que um dos cômodos dessa casa é um transtorno, e vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa porta, para ficar para trás isso aí. Ou então, em lugar desse cômodo, eu não vou mais usar esse cômodo, eu vou fazer um puxado, e nesse puxado vai ser só para o Senhor. Ali vai ter Bíblia, vai ter óleo para, se eu quiser me ungir, qualquer coisa. Aí você fala, engraçado, a gente gostaria de falar assim para Deus, né? Estabelecer o nosso jeito de fazer a agenda. Mas o que geralmente Deus faz é como Ele faz com as ofertas, não é? Lembra das ofertas do Antigo Testamento? A pessoa tinha que trazer o melhor que havia do gado, e aquela oferta, o que era feito com ela? Era queimada. Você fala, Deus, ele pedia logo o menos bom. O senhor pede o melhor e o senhor vai e queima. Sabe que eu tinha vontade de queimar dinheiro, é crime, né? Mas ia ser muito legal, não ia? Entrega dos dízimos, todo mundo entrega aqui, pega aquela caixa, põe lá fora e taca fogo. Isso, o que vocês vão entregar de melhor é isso, tosta tudo. Agora vamos aprender que a gente depende de Deus mesmo. Seria interessante, mas é crime. Não estou fazendo apologia a nada. Que conste nos autos que o pastor não está fazendo apologia de queimar dinheiro. Só acho que a ideia seria interessante para a gente perceber quem é que nos sustenta. Eles tinham que perceber de modo muito claro isso. Quem é que os sustentava? Bom, nós não colocamos a nossa agenda. Ele a estabelece. Nossa agenda não vem primeiro. Ele vem primeiro. Talvez a nossa vida brasileira ela seja muito parecida com aquela comunidade patriarcal do Antigo Testamento, embora em alguns lugares seja a verdade bem matriarcal. De qualquer forma, não se atreva a chegar a Jesus com a sua agenda, com o seu esboço do que você quer para a sua vida, para a vida da sua família, dos seus amigos e a sua profissão. Não há nenhum problema você orar a Deus e colocar as suas ansiedades diante dele, sobre você mesmo, sobre a sua família, acerca da sua profissão. Agora, se você está estabelecendo a agenda para Deus, para Cristo nosso Mestre, dizendo o que você acha que Ele deveria fazer, geralmente não funciona isso, né? Falo, Deus, eu estava querendo já, que nem eu contei na igreja uma vez, eu parei de orar esses negócios assim, e alguns pedidos para Deus eu parei, porque não funciona muito bem. Deus sabe que a gente gosta muito de morar em frente à água. Aí quando a gente foi para Brasília, eu falei assim, a gente vai morar em frente ao lago. Não sabia como é que era o dinheiro, né? Então, morar em frente ao lago, ou ao mar, quem sabe, né? Ia ser tão bom. Mas aí depois que a gente parou no endereço de onde a gente morava antes, e que alagava tudo na frente, eu falei, Deus, não era exatamente essa ideia de morar em frente à água que eu tinha. Eu estava pensando num negócio um pouquinho mais, sei lá, romântico. Mas, às vezes, então eu parei e falei assim, não, deixa parar de pedir essas coisas, porque Deus deu água. Não era do jeito que eu imaginava, mas a gente tem que rever a nossa agenda e não ficar tentando estabelecer para Ele. Claro que vou tentar mudar de lugar, se o dinheiro permitir. Jesus, eu tenho que lembrar bem, Ele é Deus. E Ele não é usado
por ninguém. E isso, sinceramente, não sei se é para você, para mim é apavorante. Você encontrar com alguém que... Uma coisa é você se encontrar com alguém que tem aquele jeitão de tô nem aí, e que sai atropelando tudo e todos. Tem até um certo charme. Tem vários personagens de filme e desenho que usam esse jeitão de tô nem aí. Tem um certo charme, mas não tem muito... Às vezes não vem a moralidade e a justiça junto com tudo isso. Jesus é um tipo desse... Ele não vai se mover e ser usado por ninguém. Não tem lábia, não tem conversa, não tem nada que você possa tentar que vá demovê-lo nesse sentido. E olha, não há problema em você querer ser um marido melhor, querer ser um pai melhor, uma esposa melhor, uma família mais feliz. Não há problema em você querer um trabalho melhor, um relacionamento profissional que te realize mais. Não há problema em querer mais saúde, ou um convívio mais relevante, um testemunho mais efetivo. Não há qualquer problema você querer estabilidade, ou um relacionamento que simplesmente te tire da mesmice. Não há problema em você querer parar de fumar, parar de beber, parar de trair, parar de tratar a todos ao seu redor como um lixo. Mas o problema é você querer seguir Jesus só para conseguir essas coisas. Pode ser que a gente não saiba, mas Jesus sabe. Jesus sabia que tinha dado pão para muita gente que só queria o pão, estava lá, seguia Jesus com a manteiguinha no bolso. Não queria nenhuma outra coisa exceto aquilo. Jesus sabe, eu não sei, mas Ele sabe. E Ele não será usado. Ele não será usado, mas Ele alimentará a si mesmo. Como fez no Antigo Testamento, Ele foi tentado, mas Ele deu água para o povo beber a si mesmo. Então, muito cuidado com isso, não é? Você receber algumas coisas, falar assim, Deus está me orientando para tomar vergonha e se arrepender. Às vezes é isso. Eu estou aqui reclamando e Deus deu. Então, sabe, você pensando logo causa, consequência, efeito, você fala, opa, eu reclamei, eu recebi, o jeito é reclamar. Não, não é. O jeito é falar, Deus me perdoa de ter duvidado que o Senhor tem todo o prazer em providenciar as coisas. E eu falei de modo equivocado. E que vergonha ter sido atendido mesmo não andando de modo adequado. É isso que a gente devia fazer. Ou seja, eu tenho que ir a Jesus por causa dele mesmo. Porque Ele é aquela luz que iluminou as suas trevas. E ainda assim, Ele quer se relacionar com você. Você deve querer Jesus por quem Ele é e o que Ele já fez na cruz do Calvário. Para isso, você tem que estar disposto a romper com tudo o mais. É super comum, não é? Você sempre ouve e fala assim, pessoal, vocês têm lido a lição da escola dominical? Ou lido a Bíblia? Ou tem orado? Aí você fala, mais ou menos. Por quê? Porque outras coisas tomam o lugar. Ou seja, você sabe que está sendo um discípulo relapso. Por quê? Você devagar e devagar e devagar, você vai deixando que outras coisas tomem aquele lugar. Não raro hoje, é muito mais rápido e fácil, você acorda, sonado, você vai levantar o celular e ver se no WhatsApp a pessoa respondeu aquela mensagem, ou se tem alguma coisa no WhatsApp para você. É o seu primeiro ponto de contato com o resto do mundo. Eu não vou fazer nenhuma apologia, nem falar assim, não, vocês têm que levantar de madrugada e orar. Sabe aquelas coisas que o pessoal forçava a gente a pensar? Eu não vou dizer para você, não, pense em Deus pela primeira vez, quando você abrir seus olhos. Eu não dou conta disso não. E eu espero que vocês não fiquem ouvindo essas coisas como se fossem leis. Mas ao mesmo tempo, não desprezem esses pequenos comportamentos que vão demonstrando que você está
você está descarrilando, você está saindo do trilho, você está indo para algum outro lugar, que não é um lugar de descanso. Sair de Cristo, sair desse discipulado, deixar de ser discípulo à moda dele, é você não obter descanso. Aliás, não é à toa que as pessoas têm, mesmo viajando e falando assim, agora eu vou tirar férias, e a pessoa não descansa. Porque o segredo de descansar não é viajar. O segredo de descansar não é dormir. O segredo de viajar, ou de viajar não sei, mas de descansar, é você estar revestido de Cristo, ser um discípulo dele, lutar para isso. Aí você descansa. É por isso que Jesus disse que quem não aborrecer, algumas traduções vão dizer odiar, não pode ser meu discípulo. Eu conheço algumas pessoas que ficariam felizes de falar assim, quem não odiar seu pai, sua mãe, seus irmãos, fala assim, deixa comigo. Esse negócio de odiar é comigo mesmo. Eu sei fazer isso e bem. Está na carne, né? A gente faz isso com facilidade. Então algumas pessoas ficariam felizes porque se alegra. Se o negócio é odiar, eu estou pronto. É como uma tirinha que tem muito interessante do Charlie Brown, que ele fala assim, gente, não é que eu não gosto das pessoas, eu só odeio o mundo. Só isso. Eu não tenho problema nenhum com as pessoas. Eu só odeio o mundo. Acho que é mais ou menos isso. Não vá a Jesus porque ele é muito importante, porque ele é emocionante ou porque ele pode curar você. Não vá a Jesus porque você quer ser um cidadão melhor, ou porque a sociedade pode vir a ser melhor. Vá a Jesus por causa dele, mesmo que você precise de algo desesperadamente. Até isso é secundário. A tradução da NVI interpretou bem o texto aqui, porque ela escreve assim, se alguém ama mais do que a mim, que é essa ideia de odiar ou aborrecer, se alguém ama mais do que a mim, ou seja, é amar a Jesus Cristo acima de qualquer pessoa, acima de qualquer relacionamento, acima de qualquer coisa. Você deve ir a Jesus porque ele é a verdade, porque ele é o seu Senhor, ele é a verdadeira vida. Assim, nada de colocar prioridades para Jesus. Ele é o número 1. É ele quem dita a nossa agenda, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então será sempre de bom tom, qualquer coisa que você queira colocar, por medo de estar impondo sua agenda, anota na sua oração, fala assim, eu sei que a gente tem essas coisas já como presbiteriano até, não é? Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Essas coisas assim. E isso não é um mantra. Isso ajuda a colocar as coisas no lugar. Mas é bom lembrar que, geralmente, o modo como Deus faz as coisas, a gente não gosta muito não. A gente fica meio contrariado. Fala assim, Deus, pedi uma coisa, você me deu o oposto. Bendito seja o teu nome, mas eu não estou gostando não. Pode falar com ele aguenta esse assunto. É só ler os Salmos e perceber como eles ficavam apavorados às vezes com a resposta de Deus. Mas, ao mesmo tempo, persevera em falar com ele, porque ele também vai mudar o seu coração para falar assim, oh Deus, e eu aqui pedindo um monte de coisa, querendo realizar tanto, e agora eu caí aqui de cama, eu não posso nem ir para o sítio que eu comprei, eu não posso nem usar o carro que eu achava bom, eu não consigo me locomover como eu me locomovia. De duas uma, ou você vai praguejar contra Deus, ou você vai falar assim, Deus, eu não sei o que o Senhor quer me regulando tanto a minha locomoção, mas seja lá o que for, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. É só a andança como discípulo que vai mudar isso.
para fazer o número 1 ficar onde ele está, no primeiro lugar. Mas não é só isso que Jesus fez. Com esse texto, ele nos ajuda a fazer a pergunta clássica: como é que está a sua vida como discípulo? Você ora quando dá? Você vai à igreja como um gourmet ou como um regular, escolhendo quando é apropriado adorar? Você simplesmente acredita em um ser maior? Sua vida, a despeito de se acreditar ou não, ela vai indo muito bem, obrigado. E de vez em quando você, se volta para Deus só para dar uma força, né? Aumentar a pontuação, quem sabe? Vai que um dia eu me vejo diante dele e eu preciso puxar meu relatório e ver se minha pontuação está boa. Pode ser que seja isso, né? Essa é a sua vida? Porque se essa for a sua vida, isso não é ser discípulo de Cristo segundo o nosso texto. O encontro com Jesus, ele é tão impressionante que nada, absolutamente nada ocupa o seu lugar. Se outros rótulos estiverem grudando na vida do cristão, sabe, cristão relevante, cristão engajado, cristão contemporâneo, tem vários. É tempo de reavaliar seu compromisso com Jesus e repensar o que está ocupando o lugar dele. Aquele moço Agostinho lá do quarto século, ele tem uma fala muito interessante, que ele diz assim que a chave para um caráter transformado, a chave para uma grande vida, a chave para a coragem, a chave para o perdão, a chave para a paz, não é a força de vontade, sequer o trabalho duro, mas a ordenação dos nossos amores. Jesus é o número 1. Caso contrário, a opinião dos outros, a posição da família, o desprezo dos outros, tudo isso será mais importante do que Jesus. E se você amar a Deus acima de todas as coisas, essa é a ordenação dos amores, se você amar a Cristo mais do que tudo, então as outras coisas serão ordenadas. Quando elas estão desordenadas, é porque certamente esse princípio bem clássico e antigo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, está desordenado. Bom, ser discípulo de Jesus, então, é o que aqui? Ser discípulo de Jesus é ele ser o número 1. Mas não é só isso. Nossa segunda parte é que ser discípulo de Jesus é que ele foi até a cruz para nós. E o discípulo toma a sua cruz. Jesus foi bem específico. Eu dou graças a Deus o Pai, que Jesus não disse para tomar o ensino dele sobre mim, o seu exemplo ou o seu conselho, porque a vida seria frustrante o tempo inteiro. Eu não dou conta de seguir o exemplo dele, eu não dou conta de seguir o seu conselho, de seguir o seu ensino. É por isso que na liturgia a gente está sempre confessando o pecado. Não é sem vergonha isso, fala assim, para de pecar então. Olha que se eu fosse alguém não da igreja, eu diria isso. Essa igreja é estranha, toda vez que eu vou lá, eles confessam pecado. Falam que a gente não vale nada, então toma jeito. Toma jeito, passa a valer alguma coisa. Não é? Não dá para pensar isso? É porque você sabe que todo dia você é essa pessoa. Você sabe que a solução para o pecado não está sequer na sua confissão, mas na obra de outro em seu favor. Você sabe disso. Então, graças a Deus, ele não falou para eu tomar um ensino, exemplo, etc. Porque quem é que consegue cumprir o que ele ensina? Quem é que segue a perfeita vontade de Deus? Tentar cumprir a lei. É como alguém já citou, olha, a letra mata, o espírito vivifica. Eu sei que usam de modo meio doido esse texto, não é? Mas é isso mesmo, a lei é tão boa, o escrito da lei é tão bom, é perfeito. Pronto, estragou. É perfeito. Significa que vai nos esmagar. Tudo que é perfeito vai nos esmagar.
a lei de Deus nos esmaga. Tentar cumprir a sua lei é imediatamente ser esmagado por ela. A não ser que você invente seu jeito, dê seu pulo. Você olha para o céu, é muito alto, o que Deus pede, você dá aquela rebaixadona no céu, põe um teto mais baixo, e você consegue cumprir uma coisa ou outra. Aí, tudo bem. Mas isso estaria também equivocado, segundo a Escritura, não é? Tentar cumprir a lei. Tudo isso nos reduz a pó. Jesus foi bem específico. Tome a sua cruz. E o que significa isso? A cruz era um lugar para criminosos condenados. Como é que a gente poderia ser crucificado? Já pensaram nisso? A gente não poderia, porque o único ser humano que pôde ser crucificado para satisfazer a ira de Deus e cumprir toda a lei, chamava-se o Deus homem Jesus Cristo. O que Jesus está falando é que tomar a sua cruz equivale a identificar-se com Ele que tomou a cruz por todos nós. Ser discípulo é considerar Jesus como o mais importante do que tudo e do que todos. E mais, ser discípulo é perceber onde você está. É uma questão posicional. Quando Jesus morreu, você morreu. Nós estamos com Ele na cruz. Tomar a sua cruz significa identificar-se com Jesus e a sua obra. Não foi assim que Paulo se expressou quando ele escreveu aos Colossenses no capítulo 3? Quando ele disse assim: olha, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque nós morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, então nós também seremos manifestos com Ele em glória. Em Cristo nós também morremos naquela cruz. No momento em que você acreditou em Jesus, você morreu naquela cruz com Ele. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele. Sabe o que isso significa? Significa que Deus olha para você agora como se toda a penalidade do seu pecado tivesse sido paga. É por isso que um discípulo não fica se açoitando pelo erro cometido e confessado. Porque você já foi açoitado em Cristo. Você já foi coroado de espinhos. Você já foi pregado. Você já pagou tudo, porque Ele pagou. A sua e a minha vida estão escondidas em Cristo. E nós estamos revestidos dele. A gente não vê isso, né, quando se arruma no espelho. Você escolhe uma roupinha e tal, mas lembra, você está colocando uma roupa sobre a outra. Lembra, você já está vestido de Cristo. E agora você está colocando uma roupinha por cima. É porque vestido de Cristo parece que ainda é nu, né? Parece meio criação no começo. Mas a gente está colocando uma roupa em cima de alguma coisa que já aconteceu. Lucas, no capítulo 9, Jesus, naquele capítulo, nos diz que a gente deve tomar a nossa cruz diariamente. Todos os dias eu devo me levantar e lembrar quem eu sou em Cristo. Entenderam? É disso que Jesus está falando. E é disso que eu preciso lembrar o tempo inteiro. Eu preciso lembrar quem eu sou em Cristo. A crise é sempre de identidade. Por isso que o diabo, ao tentar Jesus, já fala assim: se você, ou melhor, colocando a condicional de um modo mais apropriado, o diabo teria dito: já que tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Não é o filhinho do papai? Não é o filho do homem? Então, o que é isso para você? Ou ele agora compromete a sua identidade, ou ele aceita os termos de uma nova identidade,
segundo a fala do tentador. História antiga, não é? História antiga. História antiga. É disso que Jesus está falando. Lembre-se de tomar a sua cruz. Você e eu já morremos e nós não precisamos provar nada para ninguém. Você e eu fomos aceitos, amados, estamos guardados em Cristo. Mesmo quando alguém chegar para você e falar assim: eu sei o que você fez no verão passado. Aí você fala assim: já vi esse filme, cara. E eu fiz mesmo. Foi triste, foi muito feio. E eu fiz. Mas quer saber de uma coisa? Você não viu o resto do filme. O resto do filme é: eu falei com Deus, eu me arrependi do meu pecado e Ele me perdoou. Então você tem razão quanto ao que eu fiz no verão passado. Mas você deixou de ver o resto da história. Tem alguém que me aceita, que me ama e que me guarda. E Ele pode fazer isso para você também. Eu não sei o que você fez no verão passado, mas a palavra de Deus diz que você fez muitas coisas. Resolva a sua vida com Deus, porque a minha já está encaminhada. Quando você e eu nos identificamos com Jesus na sua morte, isso é o que é tomar a sua cruz. Então, já que nós vivemos à sombra da cruz, a gente acaba não se preocupando exageradamente com nada, porque o amor de Cristo vem em primeiro lugar, e não o emprego não conseguido, o relacionamento não correspondido, o desprezo que alguém está tendo por você. Eu diria: olha, siga a recomendação médica de Jesus. O negócio é o seguinte: tome seus remédios, mas tome a sua cruz diariamente. É remédio, é para todo dia. Tome a sua cruz diariamente. Saiba qual é a sua posição nisso tudo. O que Ele fez para você. Quando Jesus chamou ou chama você para a cruz, Ele está nos chamando para uma vida de glória, uma vida de grandeza. Mas Ele nunca nos enganou. É para a cruz. Aliás, na tentação de Jesus, era exatamente essa a proposta, não é? Reino, glória, sem cruz. E Jesus fala: não tem glória sem cruz. Mas tem gente que vai oferecer para você glória sem cruz, sem dor, sem sofrimento. Do ponto de vista de Jesus, não é assim. E Ele nunca nos enganou. Não é uma vida fácil a vida de discípulo. Em seu caminho para a glória dele mesmo, em seu caminho para a grandeza, Ele foi humilhado, Ele foi desprezado, Ele foi ofendido, Ele foi agredido. Mas Ele estava determinado a seguir esse caminho, porque esse é o caminho da grandeza e da glória. Esse é o discípulo de Cristo, sem rótulos e sem glamour. Eu queria que fosse diferente, Reverendo Silvio Biso. Como eu queria. Eu queria poder apresentar o Evangelho daquelas coisas maravilhosas, sabe, uma caixinha linda, um laço cor-de-rosa em cima, e que você abre o laço, abre a caixinha e fala assim: isso, quando eu virei crente, então a minha vida virou um transtorno. Porque antes eu não dava a menor bola para aquilo que era errado. Mas agora fica tudo pulsando. A vida é um incômodo constante. Deus seja louvado por isso. Porque é preciso que seja. Nós estamos aprendendo o que é a nossa real natureza humana. Porque o único humano de verdade é Cristo. E a gente, vestido dele, vai reaprendendo a ser gente. Se você não percebeu, nós somos uma construção inacabada. Nós somos um exército que não consegue enfrentar ninguém. Nós precisamos de Deus, não de rótulos. Portanto, desista de tentar construir, desista de tentar lutar contra quem tem derrotado você. Cristo é a nossa verdadeira humanidade. Ele sabe que construção nós deveríamos ser. O lado certo de estar é ao lado dele.
Faz muito tempo que eu já perdi o sotaque de Recife. Mas se eu tivesse voltado de lá recentemente, eu diria: pronto. Pronto. É isso. Ser um discípulo de Jesus é só isso. Amá-lo acima de tudo e tomar a sua cruz. Pelo nosso texto, é simples assim, como o sal. Ou salga, ou não é sal. Ou é discípulo do jeito que Jesus diz, ou não é discípulo. Deus nos ajude. Amém.